Olá, amigos do Conexão Verdade, eu sou Sidmir Moreno e esse é o quadro E Agora Prudente do nosso Conexão Verdade. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar uma figura que, confesso, me inspirou a trabalhar no segmento de comunicação. Tá? Estou falando de Reginaldo Nunes, um dos maiores comunicadores, se não o maior, que divide aí com mais outros dois, que eu também considero grandes comunicadores, como Oswaldo Torino e o atual prefeito Ed Thomas. São os três maiores comunicadores dos últimos 40 anos em Presidente Prudente. E lá em 1985, quando eu vi o já falecido, nosso saudoso Tony Silva, na rua e no estúdio Reginaldo Nunes, fazendo comercial nos bairros. Eu olhei aquilo e fiquei encantado, e ali eu aprendi alguma coisa. 18 anos depois, eu entrei na Rádio Diário, que era uma afiliada Globo em Presidente Prudente, e eu usei parte daquela vamos dizer, como eu posso... aquela fórmula para que eu pudesse vender alguns produtos na Rádio Globo. Criei aquela fórmula na Rádio Globo e hoje eu tenho o prazer Prazer é meu, de entrevistar aquele que me inspirou. Reginaldo Nunes, apresente-se. Prazer é meu, Sidmir. Um abraço a você, muito obrigado pelo convite, que Deus te abençoe grandemente. Ricardo, que bom, viu, Ricardo, revê-lo, né? Fazia anos que eu não vi o Ricardo e confesso a você, Sidmir, que eu vi o Ricardo alguns meses atrás, mas eu não o reconheci, você acredita? Acredito. Eu vi o Ricardo próximo de um supermercado ali no Jardim Paulista e ele passou assim e eu olhei e falei, puxa, eu conheço esse rapaz, sabe? Mas eu não reconheci, porque a última vez que eu tinha visto ele ainda tinha cabeleira. Tá precisando fazer igual o Igor do Flow, né? Mas não é só ele, não é só ele. Eu não posso falar sobre cabelo. Mas prazer em rever você, Ricardo, prazer em ver você de novo hoje, né, Sidmir? Que nós nos vimos de manhã. E hoje é um dia importante para mim. Hoje é um dia muito importante, porque alguns dias atrás, em 1985, precisamente há 38 anos atrás, no dia 12 de agosto de 1985, eu chegava de busão. Eu chegava de busão da Flamingo, aqui em Presidente Prudente, e dois caras estavam me esperando na rodoviária, porque eu não sabia se eu ia para a direita ou para a esquerda. Um deles é Ismael Silva e o outro é o Maurício Mescolotti. Maurício Mescolotti, garotão ainda, Ismael com 30 e poucos anos de idade naquela época. Eles estavam me esperando por conta de que eu chegava para passar um mês na rádio comercial para ver se dava certo. E eles estavam lá me esperando. E, na época, quem comandava a rádio comercial era um homem que foi um verdadeiro pai para mim, uma pessoa que eu tenho profunda saudade, chamado Nilton Mescolotti, que era o dono da rádio e pai do Maurício, pai do Niltinho, né? E daquela família toda maravilhosa. Onde eu fiquei, então, vim para ficar um mês e fiquei 5 anos naquele prefixo, que foi muito importante para mim, muito importante mesmo. E foi no dia 12 de agosto de 1985, uma segunda-feira, eu peguei o busão lá em Junqueirópolis às 6 horas da manhã, mais ou menos, e naquela época eram 4 horas de viagem de Junqueirópolis aqui, são 120 quilômetros para quem acompanha o podcast, entender como as coisas mudaram para melhor. Né? Eram 4 horas de viagem, saía de lá às 6 horas da manhã, chegava aqui 10 horas da manhã. E quando não atolava, chovia e tal, então às vezes era mais complicado. Aí cheguei aqui numa segunda-feira, gravei uma série de chamadas na tarde daquela segunda-feira, fui até um pensionato onde eles me colocaram, fica onde era a agropecuária, eu me esqueci o nome da agropecuária, mas do outro lado do posto Curuca, na Avenida Brasil, esquina com a Barão do Rio Branco. Tinha uma agropecuária ali. Oeste Paulista, acho que chamava. Acho que chamava Oeste Paulista. E em cima tinha um pensionato que
onde havia 7 beliches em cada quarto. E tinha 3 quartos naquele pensionato, onde hoje é uma ótica. Hoje é uma ótica, Sim, bem na esquina. Ótica Diniz. Isso, exatamente. Não sabia se podia falar o nome da loja, né? E ali era o pensionato de uma senhora muito educada, muita gente boa, me ajudou bastante, chamada Ismênia. E aí a gente subia ali pela escada lateral e do lado de lá ficava a Casa Rio Branco, que hoje não existe mais, era um bom supermercado naquela época. E aí a rádio comercial ficava exatamente no calçadão, onde hoje é a Tanger. A Tanger na esquina. Do lado da Tanger, hoje a Tanger, ficava uma loja chamada A Modelar. A Modelar, Pelé até fazia propaganda daquela... Pelé, o Rei Pelé fazia propaganda naquela loja. E em cima da Modelar ficava a rádio comercial no edifício, na verdade era um sobrado, né? Da família Krasucki. Até a Tanger era da família Krasucki naquela época, ali o prédio. E ali eu fiquei alguns anos até a rádio ser mudada para a Avenida Manuel Goulart, onde é até hoje. Onde é até hoje. Eu vi aquele edifício crescer, o Newton me levou lá, era tinha sido uma imobiliária do Sinésio de Souza. O Sinésio de Souza era comunicador, querido Sinésio de Souza, muito amigo nosso, poeta. E o Sinésio de Souza, ele tinha uma imobiliária também chamada Bom Negócio Imóveis. Eu achava esse nome fantástico. Bom Negócio Imóveis. Eu já tive um jornal com esse nome. Bons Negócios. Né, então. O meu era Bons Negócios. Sim. Mas tem tudo a ver. A imobiliária era uma palavra só, né? Com Bom Negócio Imóveis, né? Então ficou Bom Negócio Imóveis, uma palavra só, muito criativo. O Sinésio era muito criativo. E ficou ali a imobiliária dele um tempo. Depois o Newton construiu ali, eu acompanhei aquela construção desde a fundação até terminar, junto com o Newton Mescolotti, que foi um grande amigo. Aí eu estreiei no dia 13, dizem que o número 13 não é um número tão de sorte, né? Mas para mim foi um número de sorte. Eu estreiei no dia 13 de agosto e lá eu fiquei 5 anos, que foram anos maravilhosos. Sim. Bom, apresentamos e esse quadro chama-se E Agora Prudente. E agora? E Agora Prudente. E agora, Prudente. Trouxe uma pessoa que tem conhecimento da nossa cidade, alguém que já, além de comunicador, foi vereador e hoje é pastor. Hoje eu sou pastor que talvez ofereça para o ser humano aquilo que há de mais importante. E a gente não dá tanta importância, né? Que é a sua salvação através da palavra de Deus. Mas isso nós vamos abordar numa outra oportunidade. Tá. Mas hoje nós vamos falar de Presidente Prudente. Presidente Prudente. Eu vou falar com alguém que eu considero alguém que, aonde colocou a mão, fez bem feito. E foi vereador em nossa cidade e tem conhecimento aí de tudo aquilo que Presidente Prudente representa. Eu acho uma cidade maravilhosa. Eu já viajei um pouco, já trabalhei em várias outras cidades. O Prudentino tem mania de se comparar com Marília, Araçatuba. Conheço essas duas cidades. Conheço cidades como Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, cidades fora do estado de São Paulo. Mas eu acho Presidente Prudente uma cidade privilegiada, bonita, limpa, mas se ressente, talvez, em relação a essas outras cidades, do seu PIB, né? O PIB não é tão elevado, então o Prudentino tem o desejo de ter aí ganhos melhores em nossa cidade. Muitas pessoas se formam aqui, porque nós temos também a maioria dos cursos importantes. Se o cara quer ser advogado, tem. Se ele quer ser um juiz, então ele vai fazer direito em 2 excelentes universidades e vai poder seguir carreira. Verdade. Se ele quer ser médico, temos também um curso de medicina, dentista, engenheiro, tudo isso nós temos em Presidente Prudente. Verdade. Mas muitos se reclamam, nós não temos indústria, por isso que o ganho aqui não é tão grande, porque os valores que se pagam na indústria, enfim. Vamos falar como Reginaldo Nunes, que já foi vereador em nossa cidade, que conhece muito bem nossa cidade, avalia a economia e a atual situação do município. Olha, eu não me considero, como você disse, um conhecedor a esse ponto, tá? Eu acho que você levantou a bola demais, agora não consigo cabecear, entendeu? Levantou demais a bola, não consigo cabecear, porque eu não conheço tanto assim não, Sidmir. O que eu acho da nossa cidade, eu sou um homem otimista por natureza, né? Alguns anos atrás, quando nós começamos a fazer curso de radialista no Senac, e
eu fiz o curso, acho que em 85, 86, o primeiro que teve. Era só gente que já tinha vários anos de rádio. E eu me lembro que nós fizemos um curso e depois disso eu de vez em quando era convidado pela no Senac para falar sobre alguma coisa nesse... Acho que até encontrei o Ricardo lá uma ou duas vezes lá no Senac, naqueles momentos, né? No primeiro curso o Ricardo não morava ainda aqui. Mas eu me lembro que teve um radialista que participou dessas palestras, tal, para quem estava querendo começar. E ele foi extremamente pessimista, sabe? Ele falou, olha, não entra não, se você quer ser radialista, vai ser outra coisa, não faça isso não, a folha, o salário é baixo, a dificuldade é grande, e pá. Então ele deu uma... E naturalmente não vou, essa pessoa nem mora mais aqui hoje, mas eu não direi o nome dele, até porque gosto muito dele e tenho uma grande simpatia por ele, mas naquele momento da carreira ele estava pessimista. E eu era aquele que iria falar logo depois dele, e para mim foi muito difícil falar depois dele. Por quê? Porque eu penso exatamente o contrário. Eu creio que o rádio, até hoje, abre portas. Eu creio que o rádio ele leva você a lugares em que você não conseguiria chegar. O rádio é algo que você também trabalha, apesar que todo mundo precisa comer e beber, não apenas por grana, mas existe algo dentro de você que você se apaixona por aquele tipo de trabalho que você não quer fazer outra coisa. Então eu fui um pouco... sabe, antagônico a ele naquele momento. Ao comentário dele. Porque eu sou um otimista por natureza. A minha natureza é ver as coisas por um lado bom. Presidente Prudente é uma cidade que eu cheguei em 1985 e como diz o caipira, a mala era um saco e o cadeado era um nó. O meu capital era de uma bicicleta Caloi 10 e a esposa... Entendeu? Não tinha mais nada, absolutamente nada, né? Alguns móveis que todos eles juntos não davam essa pequena sala desse estúdio. E Deus foi me dando oportunidades onde? Aqui. Porque essas coisas é Deus quem faz, é Deus quem faz esse trajeto na nossa vida. Então eu vivo numa cidade há 38 anos, portanto, em que eu criei os meus filhos, em que os meus filhos fizeram faculdades, cursos universitários, exatamente nessas faculdades que você acabou de falar, que eram menores naquela época, em que eu cheguei a estudei na Toledo, né, na área de Direito, nos anos de 87, eu, Barbosinha, a rapaziada do rádio, todo mundo fazia rádio ali também, fizemos juntos. Então eu vejo Prudente como uma cidade, na minha visão, tá? O pessoal fala que o IBGE deu 220 mil habitantes, alguma coisa. Eu acho que tem mais, tá? Por que eu acho que tem mais? Gente, é muito loteamento, é muito prédio, é muito condomínio fechado. E tudo que se lança vende rapidamente. Vende, o povo vai lá morar. Agora eu pergunto para você, espera um pouquinho. Eu cheguei em 85 e Prudente estava chegando na época a 200 mil habitantes, tinha 190 e pouquinho. Fazem 38 anos. Não existia. O fim da cidade era Coab, era Jequitibás. Hoje nós temos Ana Jacinta e depois do Ana Jacinta tem bairro. Do lado de cá tinha o Vatal Estibache, era até o Vatal Estibache. Hoje nós vamos e não acaba a cidade para lá. Emendando com Montalvão. Né? E chega lá em João Domingos, 3 mil, 4 mil casas ali na região. E você vê a área indo para Álvares Machado, ali na região ali da Rodovia da Amizade, tudo aquilo que existe ali não existia. Você vai na Zona Leste, um monte de bairro, espera um pouquinho, como é que só aumentou 20 mil habitantes? Não dá. Eu não consigo fechar essa conta, não sou matemático, né? Mas não consigo acreditar tanto nessas pesquisas. E eu vejo que a cidade cresceu. Mas não tem indústria. Algumas indústrias têm e a gente tem que valorizar esses empresários que investem na cidade. Sim. Agora, o Estado de São Paulo diminuiu as indústrias. Não é Prudente que diminuiu. Não vamos, senão a gente só diminui a nossa. A gente tem que valorizar o nosso produto. Nosso produto, que é o Presidente Prudente, precisa ser valorizado. Então, vamos lá.
Prudente não tem indústria. Mas eu assisti uma matéria do governador Tarcísio de Freitas, agora semana passada, até comentamos a respeito disso, em que ele diz, olha, essa reforma tributária vai servir um pouco para São Paulo daqui a alguns anos, por conta que vai dar uma igualada na questão da diferença de impostos, de impostos e tal. E aí São Paulo vai voltar a ser atrativo para as grandes indústrias. São Paulo capital perdeu um monte de indústrias na área de automotiva e de peças e tudo mais. Para quem? Para o Nordeste, para o Mato Grosso, para outros estados. Então, você percebe que Ribeirão Preto é grande, extraordinário, Califórnia brasileira, mas também sofre. O estado de São Paulo inteiro sofre. Marília também sofre. Araçatuba também sofre. São José do Rio Preto também sofre. Então, eu acho que o estado de São Paulo acabou perdendo por conta de uma desigualdade nessa questão, mas eu vejo que Prudente, apesar de às vezes a gente não concordar com uma administração A ou B, e que podia ser diferente, podia ser mais pujante, porém, Prudente resiste bem. Eu vejo com otimismo, vejo as pessoas mudando para cá e tendo suas vidas transformadas. Eu vejo pessoas que saíram do nada, como eu, né, criar uma família aqui e crescer. Eu te conheci menino, ia fazer comercial nos bairros, aí o Tony Silva ia, e você participava no Menino, você desenvolveu, é um profissional, e vejo pessoas que vêm de outros municípios para cá, e Prudente vai recebendo essas pessoas não passam fome, essas pessoas crescem, essas pessoas compram um terreno, essas pessoas constroem, essas pessoas constituem família. Então, sinceramente, eu não sou um pessimista com relação a Prudente. Eu acho que Prudente continua sendo uma cidade boa para se morar, né? Apesar da criminalidade no Brasil inteiro ter crescido, e aqui também cresceu, mas a nossa segurança, na minha visão, é boa. Eu creio que aqui dá para a gente educar os nossos filhos sem precisar mandá-los para fora, você está entendendo? E eu creio que na questão do emprego, precisa melhorar? Precisa, mas quando eu cheguei também precisava melhorar, e ela foi melhorando, e eu costumo dizer o seguinte: quem quer trabalha. Agora, se você quiser escolher o emprego, aí é diferente. Tá? Mas se você quiser trabalhar em Presidente Prudente, você trabalha. Eu pastoreio, como você falou, uma igreja que é pequena. Nós só temos igreja aqui. Todas as igrejas que nós fundamos fora, a gente dá autonomia para elas, então nós só temos aqui. Mas eu vejo na nossa igreja o índice de desemprego é praticamente zero. Praticamente zero o índice de desemprego. Qual a nossa pregação? A nossa pregação, e não é o tema dessa conversa, mas está dentro dessa nossa conversa, a nossa pregação é o seguinte: você conseguir um emprego, sendo ou não aquilo que você gosta de fazer, mas a pessoa te deu a oportunidade, seja o melhor. Você vai tentar ser o melhor, porque você não estará trabalhando apenas para o seu patrão, nem para ganhar o seu dinheiro. Você vai estar trabalhando para Deus. Então, para Deus, a gente tem que dar o melhor. Então, eu percebo que é muito difícil uma pessoa que faz esse tipo de coisa ficar desempregada. E na hora de uma promoção, na hora de uma confiança, você sabe que existem uma série de quesitos além da competência da pessoa, dedicação, esforço, tal, que o patrão fica de olho. E quando o patrão é ruim, não fica de olho, mas Deus está de olho em você. Ele olha quando você planta coisa boa, e até se há injustiças contra você, e lá na frente você colhe alguma coisa boa. Exatamente, vai colher os frutos daquilo que plantou. Então eu sou otimista com relação à cidade, eu vejo com alegria. Lá na Mix FM, hoje nós estamos conversando lá com o Eudes e com o pessoal lá da Buritis, que é uma empresa na área da construção, na área da incorporação, essas coisas todas, e a gente estava conversando. Aqui em Presidente Prudente, eles comentaram comigo, os diretores de lá, hoje num papo informal como esse nosso aqui, né? O podcast é bom porque é um papo informal. Eles estão trabalhando no sentido de 10 mil terrenos novos serem implantados nessa. 10 mil terrenos, 10 mil, 4 pessoas a cada terreno desse morando, são 40 mil pessoas. É uma dracena. Então essa cidade é boa demais. Rapaz, eu acho essa cidade maravilhosa. Tanto que quando eu era menino, eu cheguei aqui nesse dia com a Calói 10, eu tinha 21 anos de idade.
3 anos depois, não deu isso, eu fui chamado, naquela época, a trabalhar na Rádio Globo de São Paulo. Eu fui chamado para trabalhar naquela época na Rádio Globo de São Paulo. Tínhamos um comunicador aqui chamado Antônio Carlos, que trabalhou antes de mim. Antes de mim, ele era estilo quase Lin Correia, assim, tal, né? Um cara muito inteligente. O show do Antônio Carlos na Rádio Globo, todas as manhãs. Isso. E ele estava na Globo. Ele estava na Globo. Ele fez da Globo um tempo lá, depois não está mais. Bom, depois nem a Globo está mais. A Globo não está né? mais. Isso. E eu nunca mais o vi. Naquela época ele manteve contato comigo que a Globo queria me levar. E eu era um menino, tinha 23, 24 anos. E eu falei, não vou nem ouvir. Na época eu era casado com a minha esposa e com a mãe dos meus filhos, conversando, falando, espera um pouquinho. Dinheiro é tudo? Não, dinheiro não é tudo. Lá você vai fazer o quê? Rádio, que é o que você gosta. E aqui você faz o quê? Rádio, que é o que eu gosto. Lá você vai ser amado? Eu vou ser amado pelos ouvintes, naturalmente, né? Amado, né? As pessoas gostam da gente. Aqui tá. As crianças estavam crescendo aqui com qualidade de vida. Eu vou morar lá em São Paulo? Vou nada. E aí? Você está entendendo? E não fui lá ouvir. Eu não fui lá ouvir. Não quis nem ouvir. Não quis saber, não quis ouvir. Foi tentado? Fui. Mas não quis ouvir, por quê? Porque Prudente é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Mas vamos lá. Você teve uma experiência na política. Foi vereador por quantos mandatos? Só um só. Só um só. Só um só. Mas foi muito bem votado na época, né? Fui. Na época, foi uma eleição interessante, né, na nossa cidade, muito interessante mesmo, sabe? Porque o professor Agripino tinha sido prefeito, reeleito, e deu um problema jurídico, e ele teve um mandato cassado. E entrou no lugar dele o Biancardi. Na minha opinião, inclusive, Biancardi administrou muito bem a cidade nesses 2 anos. Na minha visão, administrou muito bem, continuou as obras, enfim. E logo depois, o Agripino não podia mais ser candidato. Aí, puxa vida, não podia ser candidato o Agripino mais. E a dona Maria Auxiliadora, que tinha sido candidato contra ele naquela eleição mesmo, nunca mais foi candidato. Ex-prefeito Paulo Constantino, e nossa, só nome que fez coisa boa para a cidade. Sim. Paulo Constantino, dois gigantes, né? Isso é extraordinário. Também não quis mais ser candidato, né? Se tivesse tido vontade. E aí, quem vai ser o candidato? De repente, o Tupã surge. E eu trabalhava no grupo Paulo Lima, como você já trabalhou lá também. Trabalhei nesse mesmo prefixo que você falou, trabalhei por 2 oportunidades. E lá eu fui convidado a ser candidato a vereador. E o Ed Thomas, atual prefeito, era deputado e já de cara, logo, né, um mandato, nem um mandato não tinha, foi candidato a prefeito. E o Tupã não tinha tido experiência eletiva, ainda eleitoral ainda. O Tupã não tinha. E quando o Ed saiu candidato, ele tinha, naquela época, assim, tipo, eu não sei quanto, tá? Estou chutando aqui, ele tinha aí 70% de chance de ser eleito. E o Tupã tinha 3%. Era uma coisa absurda. Quem é Tupã, né? As pessoas... Não, ninguém sabia. As pessoas sabiam, as pessoas do meio sabiam, porque ele tinha sido secretário de obras, muito empreendedor, corre o trecho e tal, muito trabalhador, mas ele não tinha popularidade. E o Ed é um comunicador. É um desses 3 que você citou aí, né? E aí eu até conversei com um empresário na época, que era muito amigo do Ed, muito meu amigo, anunciante nosso, anunciante seu também, você conhece, também não vou citar o nome, tá? Quase sai, né? Não vou citar o nome, e ele falou assim para mim, Reginaldo, e aí eu era candidato a vereador pelo lado do Tupã, pelo lado do Tupã. E com um detalhe, hein? Eu gostaria de colocar aí desculpe interrompê-lo. O Agripino estava, se não me engano, proibido de subir no palanque. Não, ele não pôde fazer nada. Não podia subir no palanque. Então, o recurso era Reginaldo Nunes. Não. O Tupã é um cara que... Nossa, eu me lembro que quando houve a convenção, esse empresário, ele falou assim no meio da campanha. Eu fui visitá-lo até para pedir a ele, que ele era muito meu amigo, até hoje, e é muito amigo do Ed até hoje. E o Ed candidato a prefeito, e ele apoiando o Ed assim, né, na loja. Escancaradamente. E aí eu fui até lá, né? Falei, será que ele vai permitir que eu fale com os funcionários e tal? Ele falou, claro, Renan, é candidato a vereador, o Ed é prefeito, a gente é amigo, dá para conciliar.
Beleza, aí eu peguei, conversei com ele assim, e falei, e aí? Ele pegou e falou, Reginaldo, essa ninguém tira do oba-oba. Essa ninguém tira do oba-oba. Do oba-oba, era uma alegria oba-oba. Né? Ninguém tira, não tem como tirar. Então foi uma virada extraordinária e na época foi algo assim impressionante, porque os dois estavam, como agora essa última eleição presidencial, né? Os dois aí, né? Foi ali. A diferença muito pequena. Mas pau a pau. O Tupã venceu. E o Tupã venceu, não foi por causa de mim, não. O Tupã venceu porque ele trabalhou muito na campanha, muito na campanha. Não foi uma campanha pobre, para vereador foi, mas para prefeito não foi. O pessoal tinha que investir, o Ed também, foi uma campanha rica. Naquela época não foi, pelo menos visualmente. Foi briga de como diria lá atrás, briga de cachorro grande. E aí eu me lembro que no primeiro dia nós fizemos a nossa convenção. Eu era do PMDB, e o Tupã era do PTB, mas nós estávamos na mesma coligação. E eu me lembro, Sidmir, que a nossa convenção foi lá onde hoje é a Câmara Municipal. Ali era um teatro da Secretaria da Educação. Ali era a Biblioteca Municipal. Biblioteca, perfeito. Teatro embaixo da Prefeitura, exatamente. Isso. Biblioteca. Era a biblioteca e ali tinha um teatro mesmo, né? Um anfiteatro ali, um espaço onde hoje é a Câmara mesmo. Isso. E foi ali a nossa convenção, e eu estava lá na convenção, e terminou a convenção, eu me lembro que o Tupã, então, oficializou, né? Oficializou a coligação. Está tudo certo. E aí o Tupã falou assim, Reginaldo, eu vou começar as visitas aos vereadores, todos, e eram muitos, candidatos, vários partidos, vou começar amanhã. Eu posso ir na sua casa primeiro, seu primeiro? Eu não entendi o porquê que ele queria... Primeiro na sua casa. Primeiro na minha casa. Tudo bem que a gente se conhecia, tal, tínhamos uma ligação, mas primeiro na minha casa. Na época eu morava lá no Dama 1. E ele falou, eu queria primeiro na sua casa. Eu e o Vinha vamos na sua casa. Aí eu peguei e falei, não, tranquilo, que horas você vai lá, né? Ele falou assim, 7 horas da manhã. Nossa. Costumaram acordar cedo. 7 horas da manhã, 7 horas da manhã. Tá. Eu pensei, ele vai chegar 9h30, né? Pensei que ele vai chegar 9h30. 7 horas da manhã. Quando deu 15 para 7, ele estava em frente à minha casa. Com o Vinha e com um rapaz que era motorista, segurança. Esqueci o nome desse rapaz. Um rapaz muito gente boa. Acho que Fernando, não? Fernando, isso mesmo. Fernando. Gente boa mesmo. E olha o que aconteceu. Aí eu abri a porta, 7 horas da manhã, falei, puxa vida, mas vocês vieram nessa hora, mas não é possível. Ele falou, não, agora daqui até o final da campanha, 7 horas, eu já vou estar feito outras coisas. Legal. E por que eu fui o primeiro? Aí fomos lá, conversamos, foi 15 minutos de reunião, rapidinho, que ele tinha todos para visitar. Ele falou assim, é porque eu sei que você é um homem de fé e eu queria que você orasse por mim. Eu fiquei emocionado naquele momento, sabe? Poxa. Porque era o início. Que início. E era 3% na pesquisa. Sim. 3% na pesquisa é triste, meu amigo. Triste. É muito difícil. E aí nós oramos de mãos dadas. Eu, ele, o Vinha e o Fernando. O Fernando muito discreto ali e tal, né? Chamei todos, demos as mãos ali, pedimos uma campanha na paz, uma campanha com muito trabalho. É Deus quem controla isso, tá? Eu acredito muito na provisão divina e na decisão de Deus, mas Ele exige que nós trabalhemos, que a gente arregace as mangas, e nós oramos. Então era por isso que Ele queria ir na minha casa primeiro, porque aí depois... E aí... nós ficamos muito felizes. Eu estava na época na igreja presbiteriana e oramos, e foi uma campanha vitoriosa, lindamente vitoriosa. E aí eu fui vereador durante 4 anos, algumas vezes estava muito ligado a ele, cheguei a ser líder dele na Câmara, e outras vezes debates contra ele, fui muito independente, mas temos uma boa amizade até hoje, graças a Deus, e foi um mandato, creio que tanto de vereadores daquele momento, como do prefeito e do vice, que Deus abençoou a cidade. Deus abençoou a cidade a tal ponto que o vice dele era do PT
E não apenas era o vice do PT, era uma pessoa do PT que tinha grande influência, uma pessoa que sabia onde estava cada porta que tinha lá dentro. Então ele ia para Brasília buscar verba, que era o Vinha, um cara extraordinário, discreto, não quis se aparecer mais que o prefeito, e tanto que os dois ficaram muito amigos. E amigos e são até hoje, né? São amigos e amigos de família, as esposas e tudo mais. E o Vinha vivia em Brasília buscando verba, foi uma coisa maravilhosa, e hoje nós temos aí um grande crescimento que teve na cidade, por conta desses 2 mandatos aí que o Tupã foi prefeito. É assim, naquele momento certo, no momento em que o boom dos commodities ainda estava rolando, e teve o último mandato do Lula, que ainda tinha muito próspero. dinheiro, Minha Casa Minha Vida, não sei se você se lembra disso, mas um terreno que custava R$10 mil um ano aqui em Prudente, no outro ano custava 30, porque negócio de financiamento, tudo, para casas para as pessoas pobres. Olha, foi muito legal mesmo. Mas eu não quis ser candidato na outra. Na outra eu não quis ser, não fui candidato na outra. Mas quando foi, nessa eleição, teve quantos votos? Eu tive 4.228 votos. Na nossa coligação, eu fui o mais votado. Na nossa. Eu Acho fui que só perdeu por quê? Para a dona Ana? Não, a dona Ana não foi nesse candidata. Mandato? Não a dona Ana foi candidata, foi a mais votada na eleição do Ed. Ah, tá. Na primeira eleição do Ed, ela foi a mais votada, mais de 5 mil votos. Mas na minha época, o páreo foi duro, porque a Bernadette Querubim, ela foi, eu creio até que é o recorde, até hoje, em Prudente, eu creio. Por conta da causa, né? Ela tinha aquela causa a causa, apoiadores fortes, e ela tinha um mérito mesmo, a Bernadette, como ativa, e ela teve mais de 7 mil votos. Puxa. Eu acho que foi o recorde de vereador até hoje, em Prudente, até porque as legislações vão mudando e fica mais difícil também você chegar lá. E o segundo colocado foi aquele que na outra eleição tinha sido uma piada, e nessa foi piada também, mas aí a piada acabou conquistando o público, né? Que foi o Maçã do Amor. Poxa, Chicão. É verdade, ele foi muito bem votado. Bernadette foi 7 mil e pouco, que era inclusive candidata com o Ed. E o Chicão também. Da 40, Maçã do 200. Amor tinha 40, 200. Não tinha quem não cantasse essa música. Até eu cantava essa música. Eu tinha raiva dessa música, porque fantástico. O Chicão fez uma campanha extraordinária, e ele ganhou as eleições com cerca de 6 mil e poucos votos, e eu fui o terceiro colocado no todo, com 4.288, sendo que na nossa coligação eu fui o mais votado. Tinham quase 100 candidatos na nossa coligação, ambas as coligações tinham muito candidato, muitos partidos, né? E eu fui o mais votado, e Deus me deu a alegria de poder servir a cidade durante 4 anos, também como vereador. Você já disse que foi uma época próspera. Prudente. Foi. Os dois mandatos do Tupã foram muito próprios, porque a outra eleição foi da Dilma, que a presidente foi a Dilma. Então, o PT continuava no poder. Acho que o João Domingos Neto veio nessa época. Os três. Veio o João Domingos, veio Cremonese e o Tapajós, acho. Tapajós, Bela Vista, tudo isso veio nessa época. As UPAs vieram nessa época. Né? O Prudentão cresceu nessa época, triplicou de tamanho em termos de gente, né, que pode assistir os jogos. A cidade foi plenamente asfaltada. As crianças eram atendidas nas escolas de uma maneira extraordinária, os projetos esportivos. Olha, Prudente, como diria o caipira, nadou de braçada nessa época. E a gente tem fruto dessa época até hoje, assim como tem fruto da época do Constantino, tem fruto da época do Agripino. Tivemos aí uma safra boa, né? Safra boa. Eu estava outro dia passando pelo Parque do Povo, lá no começo do Parque do Povo, vindo a pé, dando uma voltinha, e vi aquela placa lá da década de 70, em que o Walter Leme Soares. Walter Leme Soares, né? Walter Leme Soares tinha começado o Parque do Povo ali. Então você vê, da década, hoje a gente usufrui até quando tem coisa boa plantada. Olha, você usufrui por décadas. Isso foi na década de 1970 e tem aquela placa lá muito obsoleta, sabe? Muito obsoleta aquela placa, mas Parque do Povo é o nosso Ibirapuera. Sim, quem passa pelo Parque do Povo é uma das áreas verdes mais bonitas dentro de uma cidade no Brasil. E olha, agora vamos lá. Na época do
do Tupã, e você tem um Parque do Povo no Ana Jacinta, você tem um Parque do Povo ali perto do São Mateus, você tem Parque do Povo na Zona Leste, você tem tudo quanto é lugar você tem Parque do Povo hoje. Exato. Nós temos diversos parques do povo periféricos, isso é uma coisa maravilhosa. Porque não é só o centro, não é? Porque o Parque do Povo hoje é centro. Aqui, isso. Né? Mas não, nós temos nos bairros hoje muitas coisas boas. Então, e quando uma administração acerta, o Sidmir, veja que coisa interessante. Walter Emerson começou lá em 1970. Nós colhemos frutos até hoje. Até hoje. Né? E a sequência foi boa. Entendeu? Né? Então, quando acerta, Santa Casa de Prudente, né? Faleceu outro dia do macarrão lá, como é que chama? Seu Laudério Bottigelli. Seu Laudério Bottigelli. Vou ficando velho, a memória. Seu Laudério Bottigelli. A Santa Casa sempre foi boa, sempre foi pujante, né? Sempre foi pujante. Mas precisava de um arranque, né? E vai bem, nada foi ruim, mas precisava de um arranque. Vem o seu Laudério, fica lá durante alguns anos. E a Santa Casa de Prudente hoje é um negócio impressionante. É o melhor hospital de Prudente, tranquilamente. E tem médicos que investiram lá atrás em vários de exame de coração, exame de cabeça, exame disso, exame daquilo. Então nós somos um centro. Exatamente. Eu passei por uma cirurgia delicada há pouco tempo aí e eu falei, não, a Santa Casa ali é lugar. Nós temos uma classe médica em Prudente extraordinária. Alguns médicos aqui que o pessoal vem de outros estados e até de outros países para serem atendidos. Exato. Mas vamos lá. Sou otimista, então. Nós falamos de todo esse otimismo, mas não só Presidente Prudente, mas o Brasil passou depois da metade do segundo governo Dilma, né? Do segundo mandato da Dilma, a gente vem passando por algumas dificuldades. Aí foi o impeachment, foram aí um período de turbulência, aí veio Michel Temer, aí veio 4 anos de Bolsonaro, que apesar da pandemia, muitas pessoas elogiam tudo aquilo que o Bolsonaro fez, mas Prudente já vem aí por uns 2 mandatos passando alguma dificuldade, dizendo o que se diz por aí, olha, que só a folha de pagamento da prefeitura já consome quase a totalidade do caixa. Isso chega um determinado mês do ano, a prefeitura passa por algumas dificuldades. E aí? Como sanar isso? Graças a Deus não sou prefeito, né? Graças a Deus. Eu imagino, nunca tive cargo executivo público, já tive cargo executivo em rádio, tal, minha pequena empresa, tal, essas coisas todas. E um chefe de família, se você gera uma família, esposa, você e 3 filhos, você já tem que ser meio que empresário também ali para poder a coisa ir para frente. Vamos lá. Eu penso assim, que todas as cidades, todos os municípios do Brasil passam por lutas extraordinárias com relação às normas legais que têm que existir, aos controles que tem que existir, tribunal disso, tribunal daquilo, Ministério Público, tudo isso tem que existir mesmo, porque senão a roubalheira fica grande. Exato, né? São órgãos natural, fiscalizadores. Onde tem muita gente, vai ter, tem 2 ou 3 tomate podre numa caixa de tomate bom, os bons não vão contagiar o podre, é o podre que vai contagiar o bom. Isso é uma coisa natural. Então eu vejo que as cidades, os municípios brasileiros, todos estão sofrendo. Alguns menos, porque tem algumas oportunidades específicas, que não é o nosso caso. Você pega, às vezes, um município de uma cidade do Rio de Janeiro, o cara recebe royalties de petróleo. Então, é diferente. Nós não temos nada disso. Nós não temos nada disso. E eu também creio que não basta você ser um bom administrador na iniciativa privada para você ser um bom prefeito. É a minha opinião. Sim. Eu posso estar totalmente errado. Aliás, normalmente eu estou errado. Mas nesse ponto eu concordo. Porque às vezes você está administrando a sua empresa, então se você é o diretor daquela empresa, a sua visão, ela obrigatoriamente é a que vai ser trabalhada. Que vai prevalecer. Que vai prevalecer e esse é o caminho. Tá?
quando você administra um país, um estado, uma cidade, mesmo uma cidade pequena, as coisas são diferentes. Primeiro, você não tem autonomia. Você tem uma Câmara Municipal, e nessa Câmara Municipal, mesmo que você tenha a melhor boa vontade, e mesmo que todos os vereadores também tenham, você vai ter que mandar o projeto da sua visão para lá, e nem sempre os vereadores todos vão entender a sua visão, e mesmo entendendo, às vezes a visão deles é outra, e mesmo a visão sendo a mesma, às vezes eles são de partidos em oposição a você. Então não tem como. Deixa eu te dizer uma coisa, você é palmeirense. Sou São Paulino. São Paulino. São Paulino. Me perdoe. Não, me perdoe. você está perdoado, Viu? você está perdoado. São Paulino. Você é São Paulino, tá? O jogador do São Paulo, ele é vendido para o Palmeiras. E esse jogador do São Paulo foi um ídolo lá do São Paulo, agora ele vai jogar no Palmeiras. Esse jogador, ele ama o São Paulo, ele começou no São Paulo, ele fez escolinha no São Paulo, Morumbi era a vida dele, mas agora ele joga no Palmeiras, joga no Corinthians, joga no Santos, que é o meu time. Ele vai jogar contra o São Paulo e o cara é fera. O cara é um Romário, entendeu? Você vai torcer contra o cara. Ele, e o cara né? vai tentar fazer gol em você. Exato. Assim é o vereador que às vezes joga contra o prefeito. Existem. Não importa o que a população ganha ou perca, ele vai fazer o... A população tem que entender que isso chama-se jogo do poder. Tá? Assim como no futebol. Eu não estou aqui fazendo julgamento de valor. Sim. Tá? Não estou dizendo nem que o vereador está errado, nem que o prefeito está certo. Eu estou dizendo que é muito difícil. E se for uma empresa, a empresa não você comanda. E se o cara lá da ponta não quiser atender, você demite. Mas você não pode fazer isso com funcionário público, porque ele tem direitos adquiridos. Sim. E eu também não estou dizendo que o funcionário público está errado. Por quê? Porque para você ser funcionário público, você tem que estudar, você tem que prestar um concurso, você tem direitos adquiridos, e nem sempre o funcionário da ponta está concordando com aquilo que a visão daquela administração está fazendo. Eu me lembro que você percebe que agora começou o governo Lula, o terceiro mandato, e a gente trabalha na área da imprensa, de vez em quando eu faço algumas coisas lá no jornal da Mix, e eu mando alguma matéria, o Lula está demitindo o segundo escalão do governo Bolsonaro. Aí as pessoas, mas como está demitindo? Está demitindo porque tem que demitir. Agora ele demite quem? Ele demite os não concursados, porque os concursados você não pode demitir. Ele não pode demitir. Não é verdade? E ele não tem que demitir. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas vão trabalhar contra o governo dele. E ele tem como aconteceu com o Bolsonaro. E ele tem gente boa que eventualmente ele quer trazer e que comungam dos mesmos valores e interesses e visões de administração. Por outro lado, acontece isso também no governo Bolsonaro. Você vai se lembrar das entrevistas do Bolsonaro, a gente é do jornalismo, a gente não é nem de um lado nem do outro. A gente coloca a matéria. E na época o Bolsonaro... Como é que chama aquele guru do Bolsonaro que é lá dos Estados Unidos? Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Olavo falava assim, Olavo falava, vai 20 anos para mudar isso aí. Por quê? Porque tem gente nas universidades que estão formando pessoas com aquela visão antiga, tem gente que trabalha lá no segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, que você muda a coisa aqui, você anuncia, você vai lá dar entrevista, mas lá o cara não anda. Vai sabotar. Então, ser administrador público é muito diferente. Você tem que ser uma pessoa que consegue se ambientar. Tem que ter um jogo de cintura. Jogo de cintura, muito difícil. E a lei, você tem que obedecer à lei. E se você não obedecer à lei... outro dia eu conversei com um ex-prefeito, um homem probo, um homem honesto, um homem correto, um homem decente. Não foi prefeito de Presidente Prudente, de uma outra cidade. Hoje ele está numa cadeira de rodas... E um homem honesto, na minha visão, um homem honesto, e um bom prefeito, foi eleito duas vezes e seria, mas aí não pôde, a justiça não permitiu, que o tornou inelegível, e ele está numa cadeira de rodas e ele perdeu tudo que tinha. Ele tinha construído o patrimônio dele antes de ser político. Ele é médico, ele perdeu casa, ele perdeu sítio, ele perdeu carro, ele perdeu tudo. Por quê? Por causa da lei da responsabilidade fiscal. Ele, na boa intenção, e às vezes confiando aqui, confiando ali, foi outra cidade, não foi Prudente,
e acaba, assina aqui, assina ali, faz um grande mandato, só que o dia que o mandato termina, isso é muito importante lembrar para quem quer ser candidato a prefeito de qualquer cidade, o dia que o seu mandato terminar, é o dia que você vai começar a ter problemas, e se você não souber o que você assina, o que você não assina, então você vai perder tudo que você tem, porque... Você vai ser responsabilizado por aquilo que... E tem que ser assim mesmo, a lei existe para ser respeitada. Porém, é muito difícil ser prefeito, eu imagino. Eu vou fazer um agradecimento aqui a Broker, aqueles que colaboram para que... Eu assisto você, eu assisto, acompanho, e você sempre fala na abertura. Hoje eu... E aí hoje não falou hoje na eu abertura. Me empolguei. Eu falei, será que não vendeu nenhuma cota aqui no meu nome? Ninguém quis comprar. Vou falar da Brokers e Companhia Soluções Imobiliárias. Legal. Você que quer comprar ou vender um imóvel, você vai procurar a Brokers e Companhia do meu amigo Giuliano e também a sua esposa, a Dani. Abraço, você vai, Giuliano, vamos falar aqui o telefone do Giuliano, que vai te atender com a maestria, tá? É o 14988219555, é o telefone do Giuliano. A Jadlog, a sua encomenda de primeira classe. Você que quer enviar documentos ou pequenas encomendas, a Jadlog atende mais de 154 países. E o telefone da Jadlog para a nossa região, Presidente Prudente região, é o 3916-6711. Agora, você que ainda tem cabelo e quer aparar o cabelo, quer estar sempre alinhado, fazer a barba, vai ali no JJ Cabeleireiros. Não basta ser bonito, tem que ser bem tratado. Exatamente, tem que ser cuidado. Vai falar com o Juliano no 977216225 ou com o José Antônio, 99785-3016, o JJ Cabeleireiros, que fica ali na rua Tenente Nicolau Maffei, número 1120. Quero mandar um abraço aqui, se você me permite, para o Juliano. O Juliano, ele é músico, toca muito bem, e ele é neto, se não me falha a memória, do seu Raul, que era barbeiro ali na Vila Marcondes. Ele participava até da banda Os Netos do Raul. Poxa. Lembra disso? Lembro. Os Netos, tinha uma banda que se chama Dos Netos do Raul. Então não era o Raul Seixas. E o pessoal pensava que era o Raul Seixas, Netos do Raul, mas não é isso não. Era na Rua Bahia o salão do seu Raul. Isso, eu conheci ele bastante, você conheceu, não sei se o Ricardo conheceu. E o seu Raul era barbeiro ali, tradicional, décadas de barbearia, e o Juliano, neto dele. E aí formaram um grupinho de garotos ali, começaram a tocar e formaram uma banda, os Netos do Raul. Os Netos do Raul, olha. E depois o Juliano aprendeu ali e trabalhou ali na Coronel Marcondes um bom tempo, cortei muito cabelo ali com ele. E depois eu encontrei com ele outro dia, há alguns anos já, e ele já estava lá com a sua empresa. Uma vez quando eu conversei com ele, ele falou assim, eu ainda vou ter o meu salão, meu negócio e tal. E aí eu ainda conversei com ele, falei, eu preciso ir lá. Ele falou, marca a hora agora, pastor, marca a hora agora, que lá não para, tem que ligar marcando. Não é assim chegar e sentar. Falei, pelo menos uma vez na semana eu passo lá para tomar um cafezinho, tomar uma água gelada e conversar com eles. O pessoal falou, todo mundo pensava que era neto do Raul, porque o Raul Seixas morreu. Então todo mundo, não, é neto do Raul, porque... cabeleireiro. E o legal é que o seu Raul, um homem já com certa idade, até tradicionalzão e tal, a garotada ia lá, ensaiava lá, tudo, recebia a garotada, é muito bom isso. Será que ainda é vivo, seu Raul? Eu não sei. Vou perguntar para o Juliano. Pergunta para o Juliano. Fala que eu mandei um abraço para ele, que ele é muito gente boa, gosto muito. E agora o meu agradecimento vai para Reginaldo Nunes. Faça aí suas considerações. Gente, obrigado, viu? Obrigado, Sidmir, pela oportunidade, né? Tenho assistido suas entrevistas, você tem entrevistado as lideranças da cidade e eu quero abraçá-lo, desejar sucesso no seu projeto Conexão Verdade, que já é um sucesso. A gente percebe a visibilidade, a importância das entrevistas. Quero agradecer ao Ricardo, que já fazia alguns anos que eu não ouvia. Barcelos. Quando eu falo Ricardo, é Ricardo Barcelos, tá? Ricardo Barcelos, radialista. Quando você fala Ricardo, nós temos um lá na rádio. Uma voz potente, né? Potente. Aliás, o nosso Ricardo é muito gente boa, um filho para mim. O Ricardo Barcelos. Eu me lembro que o Ricardo Barcelos deu esse testemunho seu, que eu marco tudo. Eu tenho um gravador aqui. Uma vez nós estávamos no Senac e eu não sei porquê, nós fomos dar uma palestra e o Ricardo estava sentado. Ele não estava em cima, ele estava embaixo. Estava na cadeira. E ele falou assim, eu não sei se ele vai lembrar, tomara que lembre, porque senão eu não gravei, agora não vou poder provar, né? Mas ele falou assim, dentre os comunicadores de Presidente Prudente, o melhor
você, eu estava lá. Ele falou isso antes de você chegar. Falou na minha frente, todo mundo. Ele falou, porque você não trabalha apenas na área da diversão, do entretenimento, mas você pode fazer jornalismo, você entende as coisas, você conversa sobre... Conhecimento é grande. E ele disse isso aí lá, tinha dito antes de chegar. Tinha dito antes de chegar. Ele fez um comentário, eu não vou dizer qual que ele preteriu, mas eu citei 3, ele falou, não, o Reginaldo e o outro vão muito bem, porque em qualquer situação eles empunham o microfone e eles dominam. Eles têm um envolvimento, conseguem fazer um envolvimento emocional do público, que é algo... Naquele dia que nós estamos falando, acho que eu até li uma história da minha vida no próprio Senac, lá na hora, lá para a garotada entender como é que era. Muito legal. Obrigado, Ricardo Barcelos, que acabou se tornando um nome aqui, né, na região de Presidente Prudente também. Obrigado, Sidmir. E obrigado a você que esteve com a gente, me ouvindo. Eu quero dizer para você o seguinte: tudo isso que nós conversamos aqui são coisas importantíssimas, e a pauta do Sidmir, que é meu amigo há décadas também, né, há quase 40 anos. Um privilégio, obrigado. É a pauta da cidade. Mas eu não posso me esquecer de dizer isso, que as orações dos cristãos de Presidente Prudente, independente de denominação religiosa, essa coisa toda, as orações das pessoas, de você que está acompanhando agora esse podcast, a sua oração em prol da sua cidade vai ajudar muito, viu? Porque a oração, ela move a mão de Deus, que abre as comportas celestiais e derrama sobre a cidade a prosperidade, a segurança, a paz na família, a harmonia, a justiça, todas essas coisas, elas vêm também e principalmente e amplamente e totalmente, até ele de qualquer maneira, ele é o responsável, vem de Deus. O Salmo 103, ele diz assim, que a cidade, se o Senhor não edificar a casa não consegue ser edificada, a casa não consegue ir para frente. Subsistir. Eu estou trazendo aqui uma linguagem de hoje, né? A casa é a família. Então o Senhor tem que estar na sua casa, tem que estar na sua família. O Senhor Jesus, não sei qual a sua religião, não sei qual é o seu credo, mas tenha um credo, tenha uma religião, ore pela sua cidade, ore pela sua família. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então é sempre a gente olhando que atrás de todas as coisas boas que acontecem tem a mão de Deus. E sem querer ser fatalista, mas sendo bíblico, e eu quero deixar essa mensagem, já que você me abriu as portas para eu terminar, eu quero dizer para você que até as coisas eventualmente ruins que possam acontecer numa cidade em algum momento, é justamente para chamar a atenção para os seres humanos que habitam ali, para eles tomarem alguma iniciativa no sentido de serem melhores. Então você percebe quando acontece uma tragédia, como aconteceu às vezes no Vale do Paraíba, nas proximidades de Santos. Por quê? Porque os administradores não estão olhando para aquela segurança há décadas, precisa olhar. Sim. Então tem um momento em que acontece a coisa. Então a gente precisa sempre orar, buscar, clamar a Deus, porque Deus é bom, Deus te ama, Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar, no meu lugar. Os nossos pecados foram perdoados através do sangue de Jesus, e se você o receber como Senhor e Salvador da sua vida, eu tenho uma coisa boa a dizer a você. A nossa cidade, o nosso país, o planeta Terra inteiro, cada prédio, cada carro, esse microfone, essa mesa, tudo um dia vai passar. Mas a palavra de Deus não passa, e a eternidade vem aí. Algumas pessoas que nós falamos aqui hoje já morreram. Não é verdade? Sim. Algumas pessoas que nós falamos aqui hoje já morreram. Né? E muita gente, Tony Silva, né, já faleceu, Ailton Luiz, nosso amigo de muitos anos. Tony Silva, fui padrinho de casamento dele. Sim. Ailton Luiz, amigo meu lá de Dracena, veio para cá. Tanta gente já partiu. Então eu quero dizer para você, um dia todos nós teremos que partir, mas partir sem a marca do sangue do Cordeiro em nós,
aí é complicado. É trágico. Entendeu? Então aceita Jesus e Deus te abençoe e ore pela sua cidade, que a sua cidade, que eu sei que o seu programa, o seu podcast não é só Presidente Prudente, é qualquer lugar do mundo. Então, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente e esse é o meu desejo para você e para a sua família. Amém. Obrigado, eu recebo. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Ricardo.